Você pode orar comigo pela vida do Cristian? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro, Pai, nesse momento pedindo ao Senhor que o Senhor derrame graça, derrame, Senhor, ousadia, fé, Pai, que a Tua palavra, Senhor, flua através da vida do Cristian, sobre nossas vidas, que realmente seja luz, Pai, sobre a nossa escuridão, que nós possamos sair daqui felizes com o Senhor, felizes conosco mesmo, porque o Senhor está nos libertando, nos curando, transformando nossas vidas. Eu oro, Deus, que o Senhor estenda, Senhor, a Sua graça, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nosso ser, sem, Pai, limites, que ninguém aqui, Pai, assim como eu também, venhamos impor limites ao Teu agir, Senhor, que o Senhor tenha liberdade. Em nome de Jesus oramos, peço que o Senhor alegre o coração do Cristo, que ele esteja realmente pleno no Senhor, enquanto trabalha, enquanto serve, enquanto nos serve, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja, graça e paz. É uma alegria poder repartir com vocês essa palavra. Agradecer ao pastor Valdir, pastora Vilma, por ter confiado em me dar essa oportunidade. Queridos, antes de eu começar, eu queria falar com vocês o seguinte. Queridos, hoje nós temos duas opções. Hoje pode ser apenas mais uma noite para mim e para você. Pode ser apenas mais uma palavra, mas também pode ser a noite que você vai deixar Deus mudar completamente a tua vida. Vai ser o dia que algumas coisas que precisam ser ajustadas, vai ser ajustadas. Mas a grande questão, querido, preste muita atenção nisso, a grande questão é que depende muito mais de mim e de você do que de Deus. Depende mais de nós abrir o nosso coração, de nós abrir os nossos ouvidos, deixar Deus ministrar a nossa vida, amém? Porque, queridos, Jesus, Ele nunca despede ninguém com fome, nunca. Jesus sempre sacia a nossa fome. Você está faminto pela palavra de Deus, queridos? Amém? Está faminto? Então tá bom. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém, queridos? Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Eu oro te louvando e te agradecendo pelo Teu amor e pela Tua graça. Que Teu Espírito Santo me use, Pai, de forma sobrenatural, para que eu possa ministrar tudo aquilo que está no Teu coração e transpassar para esses queridos, Pai, da forma que o Senhor deseja, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, o nome dessa ministração é Buscando a Renovação Diária. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando a respeito que o homem interior se renova de dia em dia. Exteriormente, nós sabemos que o nosso homem exterior se corrompe. É uma menção ao envelhecimento. Dia após dia nós estamos envelhecendo. Dia após dia nós estamos se deteriorando, digamos assim. Mas ele está falando sobre a possibilidade. É aquilo que eu falei, a possibilidade. Isso vai depender de mim e de você. Não depende de Deus. Deus Ele quer, mas depende de mim e de você. A possibilidade de nós não só apenas viver uma condição diferente no nosso homem interior, mas aqui ele está falando sobre a condição de nós viver diferente, por dentro, mas ele fala do oposto, de nós vivermos uma renovação diária, amém? Isso é diariamente, nós precisamos buscar isso. Queridos, e Deus, Ele mostrou isso desde o princípio, desde a criação. Ele mostrou esse desejo que Ele quer se relacionar com nós diariamente. Isso é algo que Ele, desde o princípio, quando Ele cria Adão e Eva, coloca eles no jardim do Éden, Ele vem todos os dias. A Bíblia fala isso em Gênesis 3:8, Ele fala que, a Bíblia fala no Gênesis 3:8, a parte A do versículo, diz que Deus passeava na viração do dia, todos os dias Ele vinha ter com eles. Na viração do dia, Ele estava lá com Adão e com Eva todos os dias. Então, desde o princípio, esse foi o desejo do coração de Deus. A Bíblia nos relata que Deus visitava eles diariamente. E isso nos mostra a expectativa de Deus em ter um relacionamento com todos nós. Amém? Então, esse relacionamento é diário. Mas muitas vezes, a nossa mente tão pequena, pensamos somente da perspectiva do dia de culto, só no domingo,
Como o pastor falou aqui, é muito importante, né? Ele leu esse versículo, é muito importante isso. Mas nós temos essa perspectiva só do dia de culto, só no domingo, e achamos que isso nos basta. Mas a palavra de Deus, desde o início, nos mostra que Deus, ele tem, né, uma expectativa que pudesse, dia após dia, ele se encontrar conosco, amém? E ele nos espera diariamente, queridos. Diariamente Deus nos espera. E você, querido, e eu, será que nós temos desejado estar com Deus diariamente? Nós desejamos, temos esse anseio? Queridos, né, para os casados aqui, né? Vocês lembram quando vocês namoravam? Eu lembro quando eu namorava. Eu sou do tempo antigo ainda, sabe? Faz 26 anos que eu sou casado, então, só que eu não sou tão velho assim também. Eu casei com 17 anos, tá? Então, quando nós namorávamos, no começo, né, só no sábado, à noite, domingo à tarde, até 6 horas tinha que estar em casa, à noite não saía, né, só sábado e domingo, passava a semana inteira. Mas aí você começa, né, a gente meio receoso, a sogra desconfiada, você vai só sábado e domingo, você anseia para que chegue o sábado ou domingo, mas aí você começa a ter uma intimidade lá, você começa a conhecer mais a namorada, começa a ter uma intimidade com a sogra, né? Aí o que acontece? Você vai numa quarta-feira, você dá uma passadinha, daqui a pouco numa quinta, e vai indo, você vai pegando intimidade, e de repente, o que aconteceu comigo, ia todo dia, né? Todo dia eu estava lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? E eu não via a hora de chegar à tarde para que eu pudesse ir até a casa dela. Um dia a mãe dela falou, viu, vê se você chega mais ou menos no horário que você combinar, porque se você atrasa um pouquinho, ela vai afundar aqui, de tanto andar até lá na frente. Então, essa expectativa nossa, né, essa era uma expectativa que nós tínhamos quando nós namorávamos. Então, queridos, esse deve ser o mesmo relacionamento que nós devemos ter com Deus. Não ver a hora de entrar no nosso quarto, de estar no secreto com Deus. Então não pode ser diferente, ele deve ser diário. Nós percebemos isso também quando Jesus nos ensina o modelo da oração que nós chamamos de Pai Nosso. Ele fala, né, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, hoje eu oro pelo pão desse dia, certo? E amanhã? Amanhã eu oro pelo pão de manhã. Eu volto a orar a Deus pelo pão de manhã. Ou seja, a minha oração é diária. E Jesus, queridos, ele estabeleceu de uma maneira muito clara esse princípio de que eu vou a Deus, né, dia após dia. Então, a expectativa de Deus lá no início da criação do homem ainda continua sendo exatamente a mesma de que quando Jesus no Novo Testamento vem nos instruir acerca dessa relação com Deus. E continua sendo a mesma até hoje, nos nossos dias. Deus não muda. Deus é o mesmo, Ele espera todos os dias ansioso por nós. Mas como eu falei, depende de nós, é nós que precisamos ir até Ele. É nós que precisamos dessa renovação. Somos nós que precisamos, amém? Então Deus, Ele espera que nós o busquemos diariamente. E existem várias figuras, né, na Bíblia que reforçam isso. Por exemplo, no Velho Testamento nós podemos nos referir ao maná, que dia após dia, né, manhã após manhã, eles precisavam o quê? Eles precisavam se levantar e ir colher o maná. Deus não vinha dar o maná na boca deles, né? Vou dar uma papinha para vocês hoje, né? Eles tinham que fazer alguma coisa, tinham que ter uma atitude, ir lá, pegar o maná, e eles eram alimentados diariamente por 40 anos, queridos. Por 40 anos Deus fez isso. Então eles precisavam se levantar, ir lá, colher o maná. É como se Deus dissesse, eu estou enviando para vocês a minha cota diária de sustento para vocês, também de uma forma diária. Ele está alimentando eles diariamente. E nós, queridos, como tem sido, nós temos colhido o nosso maná. Eu sempre digo que aquilo que é possível é nossa responsabilidade. Mas quando chega a vez do impossível, daí é com Deus. Aí Ele vai fazer, amém? Então nós precisamos ter atitude. Jeremias, no livro de Lamentações 3:22, ele aponta para nós que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então as misericórdias se renovam a cada manhã. Jeremias aqui, ele não está necessariamente dizendo que as misericórdias de Deus têm um prazo de validade, né? Não é isso. Cada manhã nós devemos começar, né, o nosso
envolvimento com Deus, de novo, todas as manhãs nós precisamos começar, né, o nosso envolvimento com o Senhor. Precisamos buscar a mesma misericórdia que foi buscada ontem, mas para que renove o nosso ser novamente. Amém? Nós precisamos buscar isso dia após dia. Então, queridos, isso Jeremias não está falando de um prazo de expiração, uma data de validade, digamos assim, né, daquilo que Deus nos oferece. Mas ele está falando a importância da gente ir a Ele dia após dia. Nós precisamos todos os dias, né, ler a palavra de Deus, sermos transformados dia a dia, que nós precisamos hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, e a cada dia buscarmos ser mais parecido com Cristo. Será que nós temos buscado ser melhores, ou temos, né, todos os dias somente se levantado, ir para o trabalho, voltado, cada um fazendo, né, os seus compromissos, e não temos visto o nosso dia a dia, de que forma temos agido, que formas temos feito as coisas. Então a gente precisa buscar a palavra para sermos transformados. E é somente dessa forma, na forma da renovação diária, que isso vai acontecer. A transformação na nossa vida vai acontecer assim. Queridos, para manter, né, esse corpinho aqui, eu tenho que fazer 3, 4, 5 refeições por dia, né? Mas vamos dizer que, né, eu resolvo fazer só 2. Daqui a pouco eu resolvo fazer só 1. E daqui a pouco, né, vou diminuindo aos poucos isso. Não diminuo de repente, mas vou diminuindo aos poucos, achando que isso, né, eu vou conseguir. O que vai acontecer comigo? Eu vou emagrecer, vou começar a ficar fraco, já não vou carregar o mesmo peso que eu carregava, vou ficar com dificuldade até mesmo, né, de andar, e vou acabar, aos poucos, vou morrer. O pastor Valdir ministrou sobre isso, né, falou que nós ficamos 53 dias sem comer, e morremos. Alguns não conseguem chegar aos 53 dias e acabam falecendo antes, e ficamos apenas 5 dias sem água. Então, querido, por que nós achamos que espiritualmente é diferente? O apóstolo Paulo fala: contudo, o nosso homem interior se renova. Nós achamos que o nosso homem interior não precisa de alimento. Quando nós paramos, querido, de orar, de ler a Bíblia e nos alimentar de forma correta, da mesma forma, nós vamos começando aos poucos definhar. Vamos começando aos poucos morrer. Nós vamos morrendo aos poucos. E muitas vezes, né, vamos ficando tão fracos ao ponto de não podermos andar. Vamos dizer assim, a nossa imunidade espiritual fica baixa. E nós começamos a adoecer espiritualmente. E quando começamos a adoecer espiritualmente, uma das primeiras doenças que vem para nós é a surdez. A surdez espiritual. Nós começamos a não escutar a voz do Espírito. E aí vem surgindo outras doenças que vem acarretando, vem vindo inveja, vem vindo várias outras coisas, rancor, falta de perdão, e a gente vai ficando cada vez mais doente. Mas, queridos, uma das piores doenças que nós podemos contrair nesse período é o Alzheimer espiritual. E isso vai fazendo com que nós não dê valor nenhum mais para as pessoas que nos ajudaram. Mas até aí tudo bem, mas é onde nós chegamos ao ponto de não dar importância nenhuma por aquilo que Jesus fez. Nós não damos importância alguma pelo sacrifício de Jesus na cruz. E eu creio que isso é uma das piores doenças que nós podemos pegar, porque é nesse ponto, se nós não conseguirmos ver essa situação que nós estamos, e muitas vezes nós não conseguimos, porque no natural, digamos assim, não existe cura para surdez ou para o Alzheimer. Existe um aparelhinho que você põe no ouvido e você consegue escutar. Deus manda pessoas muitas vezes falar com nós, trazer uma palavra, e nós não escutamos. O Alzheimer, no natural, você tem que ter um acompanhante, a pessoa tem que ter um acompanhante para cuidar, para lembrar até as mesmas necessidades dela. No espiritualmente nós temos o Espírito Santo, que Ele vem muitas vezes para mas nós não damos ouvidos, nós não conseguimos, né, por causa dessa doença, nós não conseguimos reagir, e muitas vezes vamos definhando, até o ponto de morrermos espiritualmente. Mas, queridos, para os médicos não existe cura, nem no natural, né?
Para o espiritual, muito menos eles vão dizer isso. Mas para os médicos dos médicos, para o Senhor dos senhores, há possibilidade de tudo. Há uma possibilidade de sermos curados, de sermos renovados, de sermos transformados, amém? O que nós precisamos é dar um passo. Não é fácil quando estamos numa situação dessa, né? Quando estamos vivendo uma situação dessa. Mas Deus é tão misericordioso que Ele, através do Espírito Santo, muitas vezes envia pessoas, envia, né, palavras para que possamos escutar, para que possamos relembrar daquilo que vivimos, daquilo que Jesus fez por mim, por você na cruz. E aí isso começa, né, a voltar aquele desejo dentro de nós, e o Espírito Santo vem e nos cura completamente, amém? Somos completamente curados, completamente sarados e voltamos a ter uma vida plena em Deus. Uma vida que muitos diriam que não tem como, é impossível. Mas é como eu disse, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível, amém? Para Deus nada é impossível. Então, queridos, quando nós não entendemos, né, isso, quando não entendemos esse relacionamento diário, nós não avançamos, nós não crescemos, nós não temos uma vida de frutificação, nós ficamos estagnados. E eu, assim, queridos, eu ouso dizer que um dos pontos principais que tem nos roubado o nosso crescimento é não entendermos a relação diária com o Senhor. Isso nos rouba, né, o nosso crescimento. Isso tem sido algo que Satanás tem colocado, né, tem usado de várias ferramentas para que o nosso dia seja corrido, para que nós, né, corra e somente corra atrás do vento e não tenha o nosso relacionamento diário com o Senhor. Alguns de nós, como eu falei, queremos viver somente dessa celebração semanal que nós temos, né, na igreja, que se reúne para o nosso culto principal de domingo. Queridos, não entendam mal, né? Não entendam achando assim, dizendo, o Cristo está dizendo que o culto não é importante de forma alguma, é muito importante. É o nosso biotônico, é onde nós se reunimos como família, somos alimentados, né? O pastor falou da necessidade de estarmos reunidos, somos alimentados, é o nosso biotônico, né? É onde nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, Deus fala ao nosso coração. Mas, queridos, achamos que isso é suficiente, mas isso não basta. Ou até mesmo alguns de nós conseguimos ir a uma célula durante a semana, mas, ou no culto, na célula, eu particularmente no começo, né, meu Deus, 2 dias, já vou no domingo, tem mais na quarta, tá louco, é muita coisa, 2 dias por semana nós irmos, talvez é difícil nós conseguir na célula durante a semana, conseguir conciliar tudo isso, é difícil, só ir no domingo na célula, na quarta na igreja, isso também não basta. Querido, se você for numa churrascaria no domingo, assistir o domingo, vai numa churrascaria e sai de lá, né? Eu, quando vou na churrascaria, quando eu chego na próxima vez, o cara já me dá 50, eu disse, pode ir em outra, que hoje, né? Não, eu tô brincando, né? Mas você vai na churrascaria e sai de lá farto, cheio. Aí tudo bem, segunda-feira você não come nada, terça-feira você não come nada, mas quarta-feira você vai em um buffet, digamos assim, né? Vai num buffet e de volta, você come, sai de lá também cheio, beleza. Aí quinta, sexta e sábado você não come nada novamente, mas domingo você vai na churrascaria de novo. Por quanto tempo você vai conseguir isso? Quanto tempo você vai ficar assim? Será que só isso basta para o nosso físico? Como eu falei, querido, por mais que seja um grande desafio, somente, né, essas duas coisas, sermos fiéis no culto e na célula, eu quero te dizer que somente isso não é suficiente. O que eu e você precisamos, querido, é separar tempo para estar com Deus todos os dias. Cada vez mais, querido, para ter mais intimidade com Ele, para ter uma intimidade maior com Deus. Agora, quando falamos da renovação diária, digamos assim, não queremos apenas, agora vamos estabelecer uma regra, a nossa relação com Deus precisa ser diária. Não tem que ser diário, o pastor Aldir falou que tem que ser diário, o Cristian falou sobre isso no culto, agora nós precisamos entender. Não, nós precisamos entender o que está por trás disso. Nós precisamos entender por que Deus tem essa expectativa, além do anseio de Deus de nos levar a um relacionamento, esse é o anseio de Deus, por que Ele tem esse anseio? Em Salmo 25:14, queridos, se quiser abrir lá para nós lermos, Salmo 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança.
Então, queridos, o que Deus quer não é um padrão de culto ou uma religiosidade nossa. Não é isso. Uma religiosidade externa. Deus quer que nós entre em um lugar, Deus quer que nós entre mais do que apenas num lugar de conhecimento, só ler a palavra. O que Ele quer, querido, é que nós entre num lugar de intimidade com Ele. Um lugar de intimidade, porque eu ler a Bíblia apenas por ler é um livro, mas eu tenho que ter intimidade, saber o que Ele quer, o que tem por trás, né? Pedir para o Espírito Santo me orientar, me trazer revelação da palavra, para que eu possa entender o que Ele quer. A proposta, querido, de Deus, vamos dizer assim, é que, né, nisso não apenas nos leve a cumprir uma regra, mas que possamos, assim como nós precisamos entender que o nosso corpo físico precisa de alimento, o nosso corpo espiritual também precisa de alimentos. Aqui o apóstolo Paulo ainda nos diz, né, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, porém, o nosso homem interior se renova. Amém, queridos? Então, assim, nós precisamos entender por que ele fez isso. Nós estamos lendo um livro do John Bevere, né, e ele fala em algum lugar, ele fala que ele orava muito, pedindo para Deus, para que Deus usasse ele. Ele dizia, Deus me usa, Deus me usa. E um dia, e Deus não falava com ele, Deus não respondia a ele. E um dia Deus respondeu, ele falou, John, a tua oração é egoísta. Aí ele falou, eu egoísta? Eu estou pedindo para o Senhor me usar, para o Senhor, e o Senhor dizendo que eu sou egoísta. Aí Deus fala para ele, eu não fiz você para usar, eu fiz você para você me adorar. A partir do momento que você começa a me adorar, você ter intimidade comigo, isso são os benefícios que vão surgir depois de nós ter intimidade com Deus. Isso vai ser benefício daquilo que Deus vai nos dar depois de nós buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto, tudo lhe será acrescentado. Então, né, lendo esse livro, ele fala isso, e muitas vezes a nossa oração tem sido egoísta. De que forma temos buscado, de que formas temos orado. Então Deus, Ele nos fez em primeiro lugar para que nós tenhamos intimidade com Ele, para que nós possamos adorar a Ele. Aí depois o resto é benefício. O que for vindo é benefício que Deus vai nos dando. Amém? Então o que nós precisamos é entender o princípio dessa renovação. Deus não espera apenas que a gente o busque para cumprir a regra, como eu falei, assim dizendo, né? Porque o pastor, ou alguém falou, mandando orar, não somente para satisfazer aquilo que foi, né, pré-determinado por Deus, mas Deus, no seu infinito amor, que Ele sabe que eu e você, nós precisamos dessa renovação da vida cristã. E a vida espiritual, ela é baseada e determinada no princípio da renovação. Porque se nós não estivéssemos renovando todos os dias, buscando a Deus todos os dias, né? Deus é um Deus de renovação. Então nós precisamos dessa. E essa é a única forma de eu e você vivermos intensamente, né, esse aspecto cristão, viver isso que Deus tem para mim e para você. Sermos novamente alimentados, sermos supridos, sermos alimentados, novamente abastecidos, né, na presença de Deus. É isso que Deus quer. E se nós separarmos tempo com Ele, tempo lendo a palavra, tempo com oração, nós precisamos, né, reconhecer mesmo, querido, todos os dias, que o homem interior, assim como o homem exterior, ele tem, por exemplo, necessidade de alimento, o homem interior tem a necessidade dessa renovação, de estar, né, buscando em Jesus, em Deus, essa renovação. Nós precisamos reconhecer isso. E Jesus, querido, Ele nos alerta referente a essa questão em Mateus 4:4, quando o diabo vem ter com Ele. Jesus está ali 40 dias, né, sem se alimentar, Ele fica 40 dias no deserto, em jejum, e o diabo sabe muito bem disso. E ali o diabo vem e diz para Jesus: se tu és verdadeiramente filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus estava com fome, não estava? Jesus, ele estava 40 dias ali no deserto com fome. Será que eu e você, querido, o que teria feito? Você está dizendo que eu não sou filho de Deus? Quer ver? Não vou nem transformar em pão, vou transformar num bife, né? Mas ia querer provar para o diabo que nós era quem ele achava que nós não era. Mas Jesus, né, na sua infinita sabedoria,
que Jesus faz? Ele responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem exterior, queridos, naquele momento, estava faminto, o homem exterior estava debilitado, mas o homem interior estava farto, estava cheio. E o que ele fez? Ele colocou Satanás no lugar dele. Colocou Satanás no lugar dele, porque o homem interior estava farto, estava alimentado. E o mais importante, queridos, que eu vejo, depois dele fazer isso, vieram os anjos e o serviram. Amém? Você e eu queremos ser servidos pelos anjos. Sim ou não? Quem quer ser servido pelos anjos? Amém? Mas então, queridos, como está a minha e a sua intimidade com o Pai? Como está a nossa resposta para Satanás, muitas vezes, quando eles têm nos tentado? O que temos feito quando Satanás tem nos confrontado? Temos respondido pela palavra? Temos sabido o que responder para ele ou não? O que temos feito? A necessidade de nos envolver com a palavra de Deus, ela não é apenas para adquirir conhecimento. Não, eu vou ler porque eu preciso conhecer, porque eu preciso debater com alguém. Não é por isso. Ou somente para ter uma informação, para dizer, o quanto eu sei da vida cristã. Não é isso. Queridos, isso envolve a minha capacidade de permanecer vivo. Isso é o meu sustento diário, é aquilo que me renova, é aquilo que me permite não apenas sobreviver espiritualmente. Porque, queridos, infelizmente, há muitos cristãos que só estão sobrevivendo, não estão vivendo. Infelizmente, tem alguns cristãos que estão só sobrevivendo, mas nós precisamos disso para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Deus tem coisas poderosas para mim e para você. Deus tem preparado grandes coisas. Amém? Então nós precisamos separar tempo para estar com Deus diariamente, ler a palavra diariamente. Eu estou batendo muito nessa tecla, ler a palavra, ter um tempo com Deus, mas queridos, para te encorajar isso. Amém? É para te encorajar isso. Deus, Ele nos espera diariamente para ter uma intimidade cada vez maior comigo e com você. Eu, como eu falei quando eu namorava, eu não via a hora de chegar à tarde para mim ir namorar, porque eu queria estar com ela. E esse desejo tem que estar no nosso coração, tem que ser muito maior do que esse desejo de quando nós namorávamos, ou até hoje, quando nós queremos chegar em casa, ou quando nós queremos ver a pessoa amada. Tem que ser muito maior que isso. Nós precisamos entender que esse relacionamento com Deus tem que ser maior do que qualquer outra coisa. Mas infelizmente, muitas das vezes nós colocamos esse desejo ou isso que devemos fazer em último lugar. Se sobrar um tempo, quem sabe, talvez hoje eu vou orar. Mas se você fizer isso com tua esposa, ou se você fizer isso com o teu namorado ou com alguém assim, não, se sobrar um tempo, talvez eu vou lá hoje, ou eu vou amanhã, ou eu vou depois da manhã. Nós não valorizamos aquilo que Deus é na nossa vida, queridos. Nós temos um privilégio tremendo aqui no Brasil, aqui em Rebouças, de ser cristão. Nós temos um privilégio tremendo e não valorizamos isso. Tem pessoas morrendo por causa do Evangelho e nós não damos valor a isso. Estou dizendo nós, queridos, eu estou me colocando junto com vocês nisso, porque Deus ministrou muito ao meu coração referente a essas coisas. Então, Deus nos espera diariamente para termos uma intimidade cada vez maior. Entendermos que isso é uma necessidade mesmo do homem interior, assim como nós precisamos. Então, nós precisamos buscar Ele, porque se nós nos alimentarmos, querido, se nosso corpo físico não pode só comer porcaria. Nós precisamos almoçar, precisamos tomar um cafezinho, precisamos comer comida saudável. Se nós comer só porcaria, o que vai acontecer? Nós vamos adoecer. E quando nós não oramos, quando nós não buscamos, quando nós não nos alimentamos de forma correta em Deus, alguma porcaria está alimentando o nosso homem interior. Alguma porcaria está alimentando. Então, queridos, aí vem a questão. Começamos a adoecer espiritualmente. O homem exterior, o homem interior tem as mesmas necessidades do homem interior, como eu já falei. Então, nós precisamos orar, ler a palavra, adorar a Deus diariamente. Em 2 Pedro
2:1 diz assim: precisamos desejar o puro leite espiritual, a fim de crescermos para salvação. Então nós precisamos todos os dias desejar esse leite espiritual. Assim como o homem exterior tem um crescimento, o homem interior também vive em crescimento. Vive isso através de receber o devido alimento. Algo que eu e você precisamos de fato compreender, que essa resposta diária que Deus nos dá, que Deus vem trazer ao nosso coração, nos coloca em um lugar não apenas, como eu falei, de satisfazer a regra, porque Deus quer. Na verdade, cumpre princípios que visam o nosso bem, princípios que visam nos abençoar. Muitas vezes a reação de algum de nós por não entender bem isso, é como se Deus tivesse colocado, estabelecido algumas regras aparentemente pesadas para mim e para você, por falta do que fazer. Mas no tempo que Jesus andou no mundo era muito diferente. Hoje a correria está louca, é muito corrido. E se nós não resolver tirar um tempo, nós nunca vamos tirar um tempo. Nós podemos estar sem fazer nada, mas nós tiramos tempo para lavar o carro, nós tiramos tempo, as mulheres tiram tempo para cortar o cabelo, para pintar as unhas, para isso, para aquilo. Nós, homens, tiramos tempo para lavar o carro, para bater uma bola, para conversar com os amigos. Mas um tempo para Deus, nós não tiramos. Nós vamos viajar amanhã, levanta 2 horas da manhã, cruza a noite viajando, não tem problema. Não, tiramos. Mas levantar 20 minutos antes para orar, impossível, Deus. E se eu levantar antes, eu levanto com mau humor, que Deus o livre. Mas nós precisamos, querido, fazer isso. Se nós não colocar isso no nosso coração, como determinando isso como algo necessário na nossa vida, nós não vamos cumprir. Quem gosta de tomar remédio? Eu, particularmente, não gosto. Mas se você não tomar ele naquele horário determinado, vai surtir efeito? Não. Então nós precisamos, querido, regrar a nossa vida com isso. Eu vou orar todos os dias e fazer isso, querido. Nós precisamos disso, é uma necessidade. Então, queridos, isso é algo que não é algo que Deus estabeleceu por não ter o que fazer, não é isso. Através do profeta Jeremias, Deus diz assim: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então Deus sabe os planos que tem a nosso respeito, só Ele sabe. Nós não sabemos, nós não entendemos, mas nós queremos só. O que Ele está dizendo ali? Os seus planos que tenho, planos de bem e não de mal. Mas nós queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer a nossa vontade. Deus está dizendo, querido, o tempo todo, ao estabelecer princípios para mim e para você, eu quero o seu melhor. Eu quero aquilo que vai te abençoar, amém? Mas nós não entendemos isso. Nos nossos dias, querido, dias de correria, dias de intensidade, nós precisamos resgatar a verdade de que o relacionamento com Deus é um relacionamento diário. Encontrar tempo, queridos, para estar com Ele, tempo com o Senhor, dia após dia. Nós podemos fazer isso no nosso momento a sós com Deus. Se Jesus fala, quando você for falar com o Pai, que está no secreto, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Ele, a sós. Há um lugar, queridos, onde eu e você podemos tirar tempo a sós com o Senhor, amém? Podemos também chamar isso no nosso tempo, nosso devocional diário, lendo a palavra, tendo uma intimidade com Deus. Queridos, de que forma você vai fazer isso, não importa. A forma, ou de que forma você vai fazer, se você vai levantar cedo, ou vai ser à noite, se você vai somente ler a palavra, ou você vai ler, se vai orar, isso não importa. O que importa, o importante é se alimentar diariamente. Amém? Agora, o apóstolo Paulo também nos escreve aos Efésios, ele fala a respeito de orar sem cessar. Não, Cristian, agora se pegou pesado, agora não, como é que eu vou, né? Mas é uma verdade, queridos. Ele fala, orar sem cessar. Isso não quer dizer que nós precisamos andar pela rua orando, né? E, em nome de Jesus. Não, nós podemos estar no nosso trabalho. Eu posso estar no meio de um dia de trabalho, na correria, mas pensando, suspirando por Deus. Eu posso estar falando algo no meu coração com Deus. Eu posso estar no meu trabalho, e estar conectado com o céu.
Amém? Eu posso estar orando no meu pensamento, eu posso estar buscando isso durante o dia inteiro. Eu não preciso estar falando para eu estar orando. Eu posso fazer isso no meu íntimo, no meu coração, na minha mente, como diz uma pessoa, estou orando na mente. Então, a gente pode fazer isso. Amém, queridos? Nós podemos fazer isso no nosso trabalho. Então, eu e você podemos, como eu falei, estar conectados no céu. Queridos, o cristianismo é algo que eu e você precisamos viver em tempo integral. O cristianismo, ser cristão, eu não posso ser cristão só aqui na igreja, eu não posso ser cristão só no dia de célula, eu não posso falar o crentez somente quando eu estou no meio dos meus irmãos da igreja. Eu tenho que viver o cristianismo onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja. Eu tenho que fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido e não envergonhar o nome do Senhor. Nós precisamos viver esse cristianismo em tempo integral. Nós precisamos disso. O apóstolo Paulo diz: tudo quanto fizeres, fazei como para o Senhor e não para os homens. Quem viu aquela reportagem daquele rapaz na televisão aquela vez, que não lembro onde que foi, eu lembro que eu vi, não lembro onde que foi, mas ele foi promovido porque eles foram fazer, eu não lembro bem certo o que eles foram fazer lá, mas ele foi ensinar um rapaz novo a fazer alguma coisa, e ele falou: quando você for fazer isso, faça como se você estivesse fazendo para Deus, aí você vai fazer bem feito. Aí o pessoal achou aquilo demais, porque ele falou: quando eu vou fazer, ele já tinha sido promovido várias vezes, ele começou lá por baixo e foi subindo, e ele era encarregado de uma multinacional, e ele falou isso, passou na televisão, tudo, ele ganhou uma viagem e tudo. Então ele falou: não, eu sempre, quando eu vou fazer, tudo que eu vou fazer, eu faço como se fosse para Deus. Então ele não importa as pessoas, se as pessoas vão olhar feio, se as pessoas vão falar mal ou estão falando algo. Não, ele faz tudo como se fosse para o Senhor. E o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Aqui o apóstolo Paulo fala a respeito de como os servos deveriam, na época, se relacionar com os seus senhores. Ele está falando do trabalho diário. Não está falando de outra coisa, ele está falando do trabalho diário. E até no momento que eu e você, queridos, estamos trabalhando, o nosso foco deve ser: eu não estou fazendo isso para homens, eu não estou fazendo isso para pessoas, eu estou fazendo isso como se fosse para o Senhor. Se nós viver com essa mentalidade, queridos, nós o tempo todo pensando nele, buscando a Ele, orando, nos enchendo da palavra, adorando, fazendo o que fazemos como se fosse para Ele, com essa relação diária, não apenas nos fará crescer todos os dias, mas nos manterá renovados, nos manterá aceso para termos o crescimento necessário. Amém? Eu, no começo da minha conversão, por muito tempo, eu tinha algumas coisas que eu não abria mão. Aquilo me fazia mal, mas eu não abria mão e eu também não orava por aquilo. Aquilo me acompanhou por algum tempo depois da minha conversão, e eu era um pouco nervoso, eu era muito briguento. Quem me conheceu aqui, glória a Deus, não tem ninguém que me conheceu antes da minha conversão, mas eu era muito briguento, não tinha nem pavio, só a Pati. Eu era muito briguento, não tinha nem pavio, e então teve algumas situações que eu demorei para começar a orar, e teve essa situação, eu comecei a orar por aquilo que eu não queria abrir mão. Um dia teve uma ministração parecida com essa, eu não lembro bem se foi o pastor Ney, mas foi uma ministração parecida com essa, do relacionamento diário com Deus, sobre aquilo que nós devemos orar, sobre aquilo que nós devemos colocar diante de Deus, que nós não podemos aceitar aquilo como da forma que nós somos. Eu poderia dizer: não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, mas quando ele falou aquilo, naquele momento, ao final do culto, eu me ajoelhei, comecei a orar e falei: Deus, eu nunca tinha orado. As pessoas diziam: está orando? Vou orar, mas nunca orava. Vou orar, mas nunca orava. Eu não orava, queridos, eu não orava de medo daquilo que Deus ia falar. Por isso que eu não orava. Aí naquele momento eu me ajoelhei, comecei a orar e falei com Deus: Deus, se isso não for da tua vontade na minha vida, então o Senhor coloque isso no meu coração, porque era uma idolatria que eu tinha a respeito disso. E naquela semana, queridos, foi algo sobrenatural. Até a Paty se assustou da forma que foi, porque foi algo sobrenatural. Deus tirou aquilo
de mim, aquele desejo de mim, e foi assim, foi algo muito poderoso. E aí eu pensei, puxa vida, sabe o que funciona? Né? Aí eu comecei a orar por domínio próprio e por mansidão. Só que daí a coisa foi ao contrário, né? Porque aquilo Deus tirou, foi algo, pensei, vai vir da mesma forma. Mas isso, né, eu comecei a orar por mansidão, por domínio próprio, porque eu queria mudar. Eu era muito ciumento, a parte não podia nem cumprimentar ninguém de mão pegada, não podia. Eu era muito ciumento. E eu comecei a orar por isso. E quando eu comecei a orar por mansidão e por domínio próprio, eu lembro assim 2 situações que eu cheguei em casa, né, chorando. Primeiro da alegria por poder ter me controlado, mas entrei direto para o banheiro tomar banho, né, e eu dava soco na parede do banheiro porque eu dizia, mas eu já fui burro, eu tinha que ter quebrado a cara dele. Mas eu estava feliz porque eu tinha conseguido me controlar, né? E na vinda, eu estava uns 20 quilômetros de casa, né, quando aconteceu essa situação. E na vinda, embora, né, o espírito contra a carne, né, volte lá. Eu dizia, não vou voltar. E algo mais forte dentro de mim dizia, não volto. E eu, naquela briga, o espírito, né, contra a carne ali, mas glória a Deus, eu consegui vencer, né? Em 2 vezes aconteceu, né, dessa forma. Então, as 2 vezes eu cheguei chorando em casa, né, mas, como eu falo, era alegria por ter conseguido romper, conseguido vencer aquilo. Mas, queridos, se eu parar de buscar, há um tempo atrás, eu parei de orar, parei de buscar, parei, né, de ter essa busca diária, essa renovação diária. Aí a parte falou um dia para mim, você não está orando. Eu falei, por quê? Ele falou, você está impossível. Então, a nossa velha criatura começa a voltar, começa a ressurgir, queridos, começa a voltar quando não temos esse relacionamento diário. E hoje é da mesma forma. Eu luto contra isso. Eu luto contra o velho homem. Eu luto contra esse nervosismo, contra tudo isso. Eu luto contra isso. Contra o domínio próprio, mansidão. É algo que a gente precisa, que eu preciso dominar. Então, queridos, mas Deus foi maravilhoso. Deus, Ele traz a cura. Agora, o que eu e você fazemos com aquilo que nós aprendemos, determina aquilo que nós vamos viver. Entende? Aquilo que nós aprendemos não é o tanto de revelação nova que a gente tem, não é o tanto de revelação nova que eu e você temos, mas é se nós estamos colocando em prática e começando a viver cada uma delas, daquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Nós precisamos, em primeiro lugar, pôr em prática isso. Então, querido, seja sempre faminto pela palavra de Deus. Seja faminto para que Jesus possa saciar a tua fome. Porque sem essa renovação, sem essa busca diária, queridos, muitas vezes o que vai acontecendo na nossa vida, nós vamos aos poucos definhando. Ninguém simplesmente sai do culto hoje dizendo, eu nunca mais volto à igreja, eu nunca mais vou naquela igreja, eu nunca mais vou ser crente. Nós começamos aos poucos. E nesse tempo, queridos, que nós estamos nessa quarentena, tem sido um tempo muito, muito perigoso. Nós temos nos acomodado, nós temos, né, muito ficado em casa, não temos vindo ao culto, buscado esse relacionamento com Deus, e isso tem nos esfriado, isso tem feito com que muitos desanimem. O que nós não podemos é fazer isso. Não podemos vir até o culto por alguma debilidade ou algo assim, mas essa busca diária precisa continuar sempre, todos os dias. Nós precisamos de uma renovação, nós precisamos de uma busca, nós precisamos estar todos os dias prostrados aos pés de Jesus. Como John Bevere fala nesse livro, nessa oração egoísta que eu creio que quase todos nós fazemos. Senhor, me usa, traz uma revelação ao meu coração, eu preciso de uma revelação, eu preciso de algo. Isso é algo que vai fluir naturalmente quando nós temos a intimidade com Ele. Na minha intimidade com a Paty, eu sei tudo a respeito dela e ela sabe tudo a meu respeito. Na tua intimidade com Deus, o que Deus tem revelado para você. Busque isso, querido, intensamente, todos os dias. Queira conhecer mesmo esse Jesus. Busque esse Deus. Busque isso, queridos, que isso é a única. Eu sempre digo que um dia nós vamos passar dessa para melhor em nome de Jesus. Mas essa é a última coisa que todos nós nos preocupamos. É a última coisa, quando deveria ser a primeira. A palavra é clara. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Busque em primeiro lugar a Deus.
e o resto lhe será acrescentado. Não estou falando de riqueza, de bens, estou falando de uma comunhão com Deus, estou falando de um relacionamento, naquilo que Deus vai trazer ao teu coração, aquilo que muitas vezes você tem pedido, mas não tem recebido, daquilo que você tem buscado, mas Deus não tem muitas vezes te entregado, porque Deus quer, Deus não fez você e eu para nos usarmos, Deus fez você e eu para adorarmos a Ele, amém? Fez você e eu para termos uma intimidade com Ele, amém?